Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Larissa Sandi e esse é o Medicinarte e hoje vamos falar sobre HPV e câncer de colo de útero. Então você já baixa logo aqui no link os mapas para você acompanhar essa aula, já fazer suas anotações e ter o seu resumo na hora de revisar, na hora de fazer questões, tá certo? Então aproveita também e já se inscreve nesse canal, já dá o seu like, já ativa o sininho para receber as novas notificações e segue lá no Instagram. Vamos lá. O colo de útero, ele vai ter dois tecidos. A ectocervice, essa parte aqui externa, ela tem um tecido epitelial escamoso estratificado, justamente porque vai estar em contato com a vagina, que é um meio ácido, que é um meio onde o colo de útero precisa se proteger. Já a endocervice, que é o que está lá dentro do colo de útero, temos um epitélio colunar simples. É um epitélio já mais sensível. A junção desses dois epitélios, que é a transição de um para o outro, chamamos de junção escamo-colunar, também conhecida como JEC. Essa área de metaplasia é justamente essa transição do simples, do epitélio simples, para o estratificado. E com isso tem que aumentar o turnover, aumentar a produção de células para que haja essa transição. Caso tenha essa metaplasia, é uma doença? Não é. Não precisa de tratamento. Mas o que é que precisamos ficar alertas? Que é justamente nesse local onde ocorrem 90% das lesões precursoras do câncer de colo de útero. Além disso, também nesse colo de útero, podemos ter alguns achados que não são patológicos, como o cisto de Nabor, que temos aqui na imagem, e é importante saber justamente porque é uma coisa fisiológica, ocorre devido à obstrução dos ductos excretores das glândulas. O HPV, ele vai ser um vírus, no qual acaba interferindo nessas células. Quais são os fatores de risco para você adquirir o câncer de colo de útero a partir do HPV? Depende muito do tipo do HPV, da carga viral, se foi uma única infecção ou se você já teve várias infecções, da imunidade do paciente, da genética, do comportamento sexual. Por exemplo, uma pessoa que já teve vários parceiros sexuais tem mais probabilidade de ter mais contato com o HPV. Tabagismo acaba afetando na imunidade da pessoa acima de 30 anos. Além disso, o HPV ele é um parasita intracelular que aumenta a mitose das células. Quanto mais rápido a célula se dividir, se proliferar, mais chance tem de ter algum erro nessa divisão, gerando um erro na célula que pode, no futuro, gerar um câncer. As células que são infectadas com HPV têm um nome específico, que são chamadas de células coilocitóticas. Temos vários tipos de HPV e são principalmente 4. O 16 e o 18 são responsáveis por 70% dos carcinomas cervicais, enquanto o tipo 6 e 11 estão mais associados ao condiloma acuminado, tanto em vulva como no períneo. Como prevenir? O uso de preservativo, ele não previne 100%, porque o HPV, ele passa também pelo contato da pele. Então, a camisinha não é tão efetiva. E agora nós temos a vacinação como uma forma de prevenção, no qual devem ser vacinados homens e mulheres entre 9 e 26 anos. E o ideal é que seja feito antes do primeiro contato sexual ou primeiro contato com o vírus. Se você já iniciou sua vida sexual, significa que você não pode se vacinar? Não, você pode sim se vacinar, mas o ideal é que essa vacinação ocorra antes do contato. Isso é o que tem na bula da vacinação. Mas o que é que o nosso Ministério da Saúde preconiza? Que a nossa vacina vai ser a tetravalente. Você vai tomar a dose 0 e depois repetir a dose em 6 meses.
e essa vacina está disponível de forma gratuita para a população, no caso das meninas de 9 a 14 anos e nos meninos de 10 a 14 anos. Além disso, alguns grupos especiais podem tomar 3 doses da vacina dos 9 aos 26 anos de idade. Quem são essas pessoas? Paciente HIV positivo ou transplantados ou que têm câncer e fazem tratamentos oncológicos. Para que tenha uma intervenção efetiva no câncer de colo de útero, é necessário a detecção precoce e assim fazemos o rastreio. Esse rastreio ele deve ser feito a partir dos 25 anos de idade, quando a pessoa já tem uma atividade sexual, e o ideal é que de início ele seja feito uma vez por ano. A partir do momento que essa pessoa já tem 2 exames consecutivos que foram negativos, você pode espaçar mais o rastreio e assim você faz exames a cada 3 anos, até fazer 64 anos. Quando é que vai ser interrompido esse rastreio na população? Quando a pessoa ela já tem 2 exames negativos nos últimos 5 anos. Se ela tem mais de 64 anos e até hoje nunca fez o exame, você vai precisar de 2 exames com intervalo de 1 a 2 anos negativo para essa pessoa ser dispensada. Se passou mais de 3 anos sem fazer o rastreio, que é o exame do citopatológico, lembra que aqui a gente tem que fazer a cada 3 anos. Se o paciente passou mais de 3 anos sem fazer, você inicia o rastreio mais uma vez do início. Além disso, temos também as situações especiais. Gestante faz exame do Papa Nicolau? Certamente que sim. Faz. Segue o padrão. E a única coisa que diferencia é que não vai utilizar a escovinha da endocervice, justamente porque pode estimular um parto prematuro. Mas tem sim que fazer o preventivo. Pessoa que já retirou o útero, ela faz o Papa Nicolau. Se a lesão for benigna, você encerra o citopatológico. Mas se retirou o útero por uma lesão maligna, continua o acompanhamento e deve haver a coleta do fundo do saco, né? Porque você retira o colo de útero e faz uma sutura em saco. Você vai fazer essa coleta. Após a menopausa, você continua com o rastreio, que é muito comum após a menopausa, uma paciente que tem uma redução do estrogênio ter uma atrofia, tem um falso positivo e ter lesões a partir do exame, você tem que fazer uma estrogenização para que ela entre no rastreio padrão dessa paciente. E se for uma paciente imunossuprimida, não vai esperar os 25 anos para iniciar o rastreio. Você faz logo após o início da vida sexual. Lembrando que esse é o que preconiza o Ministério da Saúde, mas vários protocolos têm outras preconizações. Temos que verificar se essa amostra ela foi adequada. Para que seja adequada, ela tem que ter a presença das células da JEC, como eu falei, né? A junção escamo-colunar. Tem que ter as 2 células para que seja possível você verificar se tem ou não câncer ali ou algum desenvolvimento. Se for insatisfatória, normalmente é devido a um material com poucas células ou sem células, um material que veio com sangue, leucócito, ou uma fixação inadequada por contaminação. E nesses casos, vamos supor, a paciente foi fazer o citopatológico e estava menstruada. Então, não vai ser possível, tem que voltar um outro dia para refazer. Se tiver infecção, tem que tratar a infecção para depois refazer. Repete de 6 a 12 semanas após a correção do fator. Se tiver satisfatória, significa que ela tem uma elevada quantidade de células que estão bem distribuídas na lâmina, fixadas, coradas e que tem essas células da JEC, as células metaplásicas. Caso não tenha
possível uma célula da JEC suficiente, o resultado ele vem negativo e vem no relatório que não teve células escamosas suficientes. E independente em que fase do protocolo do rastreio a pessoa está, você inicia uma nova coleta em 1 ano. Então, vamos lá para as linguagens. Temos, com o passar dos anos, a modificação do que chamar. Quando surgiu o Papa Nicolau em 1941, era dividido em classe os achados no exame. Com a OMS, veio os termos de displasia e carcinoma. Os mais usados ultimamente são o Bethesda, de 2001, que também é indicado pela Sociedade Brasileira em 2006, e o Richard, de 1964. Algumas questões ainda trazem o Richard de uma forma que usa como diagnóstico do próprio exame citopatológico. Mas, na prática, ele é mais utilizado após a biópsia desse colo de útero para você verificar o histopatológico. Então, divide em NIC 1, 2 e 3 ou carcinoma invasor. Já o Bethesda, ele traz alterações benignas, atipias de significado indeterminado, lesão intraepitelial de baixo grau, intraepitelial de alto grau, adenoma in situ e carcinoma. Normalmente, quando chegar o resultado do seu exame citopatológico, vai estar escrito em Bethesda, que pode estar ou não correlacionado com o Richard, e a partir do momento que você solicita uma biópsia para esse colo de útero, o resultado vem na descrição de Richard. E o que é que nós vamos fazer com cada resultado desse? É importante saber que quando tiver um exame positivo, você vai precisar solicitar um outro exame, que também, se vier positivo, você vai para a colposcopia, que é onde você vai fazer um exame mais detalhado e fazer a biópsia. Se repete com negativo, nesse intervalo de tempo, a partir do momento que você tem 2 exames consecutivos negativos, a pessoa volta para o rastreio padrão. Sempre que for uma pessoa imunossuprimida, ela já vai ter indicação direta de fazer a colposcopia. Temos essa imagem no mapa de vocês podem acompanhar, e aqui eu vou ampliar para ficar mais fácil de ver. 1 hora depois. Então, uma paciente ela veio com resultado de exame de atipia celular escamosa de significado indeterminado. Caso ela esteja com alguma infecção, nós vamos tratar a infecção. Se a paciente está na menopausa e tem pouca estrogenização do trato, vamos fazer uma estrogenização. E a partir disso, você verifica qual a idade dessa paciente para saber o próximo exame. Se a paciente ela tem menos de 25 anos, vai repetir em 3 anos. Se tem entre 25 e 29 anos, repete em 1 ano. E acima de 30 anos, repete em 6 meses. Se o novo exame vier positivo, vamos fazer a colposcopia. Vamos ver o próximo. Se o paciente deu o resultado de lesão de baixo grau, vamos repetir em 3 anos, caso tenha menos de 25 anos, e se tiver mais de 25 anos, repete em 6 meses. Se vier o segundo resultado positivo, para essa mesma lesão de baixo grau, colposcopia. Se o paciente tiver uma lesão de alto grau, ou uma lesão de alto grau que não pode excluir microinvasão, um carcinoma escamoso ou adenocarcinoma, vamos ter uma indicação direta de colposcopia. Não vai repetir o exame citopatológico, não vai esperar 6 meses, nem tempo nenhum, vai direto para a colposcopia. Além disso, o paciente ele tem atipias de células glandulares de significado indeterminado ou tem células atípicas de origem indefinida. Possivelmente, não é neoplásica ou não se pode afastar lesão de alto grau. Nesses casos, o que é que faremos? Vamos ter uma indicação para a coleta do endocervical, que pode ser através de uma citobrush ou uma cureta,
mas tem que haver essa coleta do endocervical. E, a depender do resultado, você indica ou não colposcopia. Se a colposcopia estiver sem lesão, mas ainda assim houve um achado no citológico, você indica uma ultrassom transvaginal. E quais são as indicações diretas dessa ultrassom transvaginal? Paciente acima de 35 anos, que tem alguma alteração do sangramento do útero, ou que tem uma célula endometrial no citopatológico. Você fez a coleta do colo de útero e no exame, no resultado, veio presença de célula endometrial, indicativo de fazer um ultrassom. Outro caso seria atipias de células escamosas, significado indeterminado, que não pôde afastar lesão direta de alto grau. Vamos fazer a indicação logo de colposcopia e verifica como está essa colposcopia. Se na colposcopia não tem lesão, a conduta vai depender se você viu ou não essa junção escamo-colunar. Se você viu a JEC, você faz um citopatológico em 6 meses. Se a JEC não for visível, vai ser necessário uma coleta endocervical. A partir do momento que você fez a colposcopia, veio para você o resultado do exame histopatológico, que é classificado em NICs. Temos que as NICs são alterações da maturação da célula restrita ao epitélio. É importante saber que até então não é câncer, já que não invade a membrana basal. Tem uma incidência a partir dos 25 anos, mais significativa, por isso que só tem indicação acima dos 25 anos, exceto em casos especiais. Esse diagnóstico ele é citopatológico, colposcópico e também utiliza a biópsia. Na colposcopia, vamos fazer um exame especular na paciente e injetar ácido acético. Esse ácido, ele vai coagular as proteínas do citoplasma dessas células neoplásicas e você vai ver com a lente de aumento justamente para você ver os detalhes. Além disso, logo após, você vai fazer o teste de Schiller, no qual tem a aplicação de Lugol, como temos aqui na imagem. É a imagem de como vai ficar o colo de útero após a aplicação de Lugol. É uma solução à base de iodo que cora as células com glicogênio. Como que você vai avaliar esse exame? Se o tecido epitelial escamoso está corado, ele é um teste iodo positivo, pois corou com iodo, mas o teste de Schiller é negativo. Então, é o contrário. Se corou com iodo, o teste de Schiller é negativo, justamente para você não se confundir. Se o epitélio não corou, ele é iodo negativo e teste de Schiller positivo. Além disso, temos a divisão de NIC 1, 2 e 3. A NIC ela é graduada segundo a proporção de células imaturas atípicas e de grau de displasia nessa atipia celular. NIC 1 tem baixo grau de lesão e normalmente essas células imaturas vão até 1/3 do epitélio. Nesses casos, você tem a cada 6 meses a necessidade de citopatológico e, se permanecer positivo, faz a colposcopia. Continua acompanhando esse paciente e, caso não esteja a regressão da lesão em 2 anos, vai ser indicado uma conização ou cauterização. Além disso, na NIC 2 e 3, a 2 serão 2/3 de células imaturas e a NIC 3, 3/3 de células imaturas no epitélio. Caso você encontre, você já vai direto na conduta com conização. Vai retirar um cone desse colo de útero onde está presente essas lesões. Se a lesão for completamente visível na colposcopia, você pode até usar outras formas para tirar esse cone. Se a paciente é gestante e você descobre NIC 2 e 3 nela,
não vai dar para fazer a conização, justamente porque é o colo de útero que mantém-se fechado, permitindo que tenha a evolução dos meses de gestação. Se esse colo de útero for fraco, a partir do momento que a criança for crescendo, não vai aguentar permanecer fechado e vai ter um parto prematuro. Nesses casos, você vai ter uma conduta conservadora e avalia o colo do paciente, da gestante, que já teve o parto após 90 dias do parto. Onde ocorrem 90% das lesões precursoras do câncer de colo de útero.